Olá pessoal, estarei falando um pouco sobre o profeta Malaquias, o último dos profetas veterotestamentários. Estarei fazendo um pequeno panorama, um pequeno sobrevoo nesse maravilhoso livro. O livro de Malaquias possui apenas 4 capítulos e, apesar de ser curto, é o último livro que compõe o cânon do Antigo Testamento e, portanto, é o último livro do Velho Testamento, que é próximo ao período do silêncio que durou 400 anos. E por isso estarei falando brevemente sobre esse livro profético. Primeiramente, é necessário saber quem é o autor do livro, a data, mensagem do profeta e o contexto das profecias de Malaquias, para que tenham razoáveis informações desse livro profético. Nos slides a seguir, veremos um pouco desse profeta menor. E vamos às informações desse livro, que são informações muito pertinentes e muito interessantes. Mas a pergunta é: quem foi o escritor desse livro? Vamos lá. O autor do livro de Malaquias, na verdade, é o próprio profeta, e por isso leva o seu nome, como outros livros proféticos que temos na palavra de Deus. Portanto, é notória sua autoria, de quem, sem quaisquer dúvidas, o profeta Malaquias é o seu autor. Seu nome, segundo Moody, seja uma abreviação de mensageiro de Jeová. Por quê? Pelo simples fato da palavra Malaquias possuir dois compostos, que a primeira palavra é Malak, no hebraico, que significa tanto mensageiro ou anjo, que é do grego angelos, e que possui o mesmo significado, e a palavra Jah, que é uma abreviação do nome de Yahvé ou Adonai. Independe muito. Sobretudo, Malaquias foi o último dos profetas, sendo um dos últimos vasos profetas da dispensação. E segundo a tradição, ele era membro da grande sinagoga e um levita nascido em Sufa, de Zebulon. Então vamos à datação do livro. Bom, primeiramente, as condições que o livro apresenta pressupõem que foi após o cativeiro babilônico, que foi depois da reconstrução do templo, do reconhecimento da lei através de Esdras e do desprezo que os judeus estavam tendo da lei, e também a santidade do templo pelos sacerdotes, que eles estavam negligenciando os seus serviços sacerdotais. É semelhante ao que houve no período de Neemias. Partindo desse raciocínio, seria mais ou menos após o cativeiro babilônico, provavelmente entre 400 e 430 a.C., que é muito próximo da datação do livro de Neemias, sendo que Malaquias, o último profeta do período interbíblico. Então, o livro de Malaquias possui diversas profecias, mas não há como entender suas profecias sem entender o contexto. Então, qual era o contexto das profecias de Malaquias? Então, vamos lá. O contexto da profecia. Bom, o livro, como dito anteriormente, foi após o cativeiro babilônico, pois não havia mais sinais miraculosos, profetas que eram usados por Deus, os quais faziam maravilhas, como Elias, Eliseu, mas Deus levantou e usou homens como Esdras e Neemias para reformarem, ou seja, trazendo o povo à forma como antes no serviço a Deus. E os judeus caíram no esquecimento. As cerimônias não eram mantidas com alegria. E a vida espiritual dos judeus estavam muito baixas. Por conta disso, o povo parou de dar seus dízimos à casa do Senhor. As colheitas fracassaram e os sacerdotes ficaram desleixados com as funções do templo.
E nesse contexto que o profeta Malaquias entra. Ele apaixonadamente e urgentemente convoca o povo de Deus a arrepender-se e a voltar-se ao Senhor. Então, o esboço do livro de Malaquias. Então, o esboço temos o título, que é o capítulo 1, o verso 1. 2. Perguntas para as quais Deus tem boa resposta. Capítulo 1, versículo 2 e capítulo 4, verso 3. E separa em 6 partes. A. Em que nós tens amado? Capítulo 1, verso 2 ao 5. B. Em que desprezarmos o teu nome? C. Por quê? D. Em que nós o enfadamos? E. Em que retornaremos? F. O que temos falado contra ti? E 3. Vemos a conclusão que podemos ver no capítulo 4 ao verso 6. Que separa também em 2 partes, que é a exortação para guardar a lei mosaica, que é capítulo 4 ao verso 4, B, e a promessa da vinda de Elias, que é capítulo 4, verso 5, verso 6. E por último, temos a mensagem do profeta. E o que ele apresenta em seu livro? Primeiro, ele apresenta um Deus Pai. 2. Um Senhor, um grande Rei. Ele é um governador celeste, o Deus que faz alianças e dá mandamentos, o Deus que odeia o pecado. E também temos outro ponto em que ele enfatiza muito, que o profeta Malaquias proclama a graça infinita para aqueles que andam nos caminhos do Senhor, e aqueles que tão somente ouvirem a voz do Senhor e abandonarem os seus maus caminhos. O profeta também alerta para o terrível dia do Senhor que virá, enfatizando que os justos não precisam temer, porque Deus cuida dos seus eleitos. Então esse é um breve panorama do livro de Malaquias, muito bem sucinto e resumido. Então, concluindo, é basicamente isso.